Olá, tudo bem com você? O nosso canal está de volta, DZ.humano. Hoje com um convidado mais que especial, toda semana temos um, mas ele é um professor espetacular. Eu o conheço como professor, porém o currículo dele é muito robusto, ele desenvolve várias funções, além de desenvolver pessoas. Tenho o prazer e honra de apresentar a vocês o professor Edson Galiza. Olá, bom dia. Primeiramente, Bom obrigado dia. pelo convite, Raquel. E é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Nós que agradecemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a tua carreira, teu desenvolvimento humano, como foi a tua trajetória, porque te conhecendo há poucos dias, né, professor? Não só eu, são relatos de outros colegas de turma também, né? A gente percebe ali toda a tua desenvoltura na sala de aula e como ser humano, principalmente antes do professor. E aí isso me instigou uma curiosidade em pesquisar um pouquinho ali o teu perfil no Instagram, dar uma olhadinha e te convidar para vir conversar com a gente, porque eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para a gente, até para o pessoal que vai assistir o vídeo depois, né? Para poder se desenvolver cada vez mais, que é o objetivo aqui do nosso canal. Poderia falar para a gente, professor, um pouquinho da sua história de vida? Eu gosto sempre de perguntar para os convidados referência familiar. Antes da gente contar o que acontece hoje na sua vida, né, toda a questão profissional, né, mas referência familiar. Teve referência, teve base familiar? Podia falar um pouquinho como foi o início da sua vida? Sim, claro, com certeza. Eu costumo dizer que a minha base familiar ela foi um pouco conturbada até no início, né? Até os 15 anos de idade eu tinha sempre como referência a questão da figura paterna do meu pai, né? Apesar de ser analfabeto, né, de sempre ser trabalhador da indústria e tudo mais, ele foi uma pessoa que sempre nos trouxe muitos princípios, né? Eu costumo dizer que o Edson de hoje, de 40 anos de idade, é uma cara que tem os princípios muito bem alinhados, né? E meu pai, ele sempre disse muito fortemente para a gente, né, que o desempenhar da gente ser, né, viria sobre a questão de escolhas que a gente faria, né? Então eu tive até praticamente aos 15 anos, né? Infelizmente eu perdi minha mãe muito cedo, né? Com 6 anos de idade. E isso fez de uma certa forma com que eu tivesse, acredito, né? Um amadurecimento um pouco até precoce, né? Porque eu sou de uma época que a gente não tinha o conselho tutelar indo na casa de uma família se uma criança ficasse, né? Sozinha. Eu sou de uma família que eu tinha uma irmã com 12 anos, eu tinha 7 anos de idade, a gente ficava em casa sozinho, né? No contraturno da escola. E aí a gente tinha que se virar com o que a gente tinha. Não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha micro-ondas, a gente tinha que esquentar a comida literalmente na boca do fogão. E aí trouxe, de uma certa forma, algumas experiências, né, que a gente hoje não tem no dia a dia, né? Então essa base familiar, ela foi na raça, que eu costumo dizer, né? Eu sempre costumo dizer que é uma brincadeira que a gente faz, né? A gente é Nutella hoje em dia, essa galera nova, né, que tem essa questão de tudo na mão e às vezes não tem a questão do aproveitamento, né? E aí, com 15 anos, literalmente, né, porque na época, né, se trabalhava já, né, não que hoje não se trabalhe, né, com 14 anos, mas com 15 anos eu fui trabalhar como montador de transformador na VEG Transformadores, que foi minha referência no mercado de trabalho, como montador de produção, né, Foi para a linha de produção para a mesmo. linha de produção. E ali gosto de falar dessa marca, né, enfim, mas dessa empresa que para mim foi uma norteadora que me fez crescer e entender o que era o âmbito do trabalho, né? E é uma empresa hoje conhecida mundialmente, né, que para mim é sensacional. E ali eu tive que sair de casa, porque eu sou de uma época também que não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada. E eu morava num bairro de Blumenau, que era Ponta Aguda, e a empresa ficava na Itopava Central, não tinha nem linha de ônibus, né, para ir trabalhar. E aí eu tive que literalmente sair de casa aos 15 para 16 anos e pagar pensão na casa de um tio para conseguir trabalhar, né, na época do primeiro turno, dos turnos de trabalho, de madrugada e tudo mais. E aí nessa situação de vivência que tinha que trabalhar, porque a gente não tinha opção, né, no meu caso, né, de o pai pagar a faculdade, o pai pagar os estudos, né, e tudo mais. Então eu tinha que viver. E para viver eu tinha que trabalhar. Então esse amadurecimento que eu tive, ele foi literalmente, costumo dizer, na raça, né? Às vezes é um pouco mais doído, né? Foi doído, sim, né? Tem situações que foram legais, mas tem situações que hoje eu costumo dizer que eu tenho como premissa, como fortalecimento, né? Então eu costumo dizer que hoje eu tenho uma cabeça muito mais aberta, muito mais definida, e inclusive com o propósito de ajudar outras pessoas,
hoje eu tenho um filho, né, de 18 anos, que eu costumo dizer sempre para ele que, cara, eu não quero que tu passe nem metade do que eu passei, né? E aí, por essa expertise, por essa experiência que a gente tem, né, de vida, a gente consegue direcionar. Eu sempre costumo dizer que a gente não é assertivo em tudo, porque a gente peca, né? Uma correção que eu sempre faço para as pessoas e para o meu filho também é que e isso mudei nos últimos 3 anos, né? Que eu tinha uma fala, né? Porque, no meu tempo, porque se fosse eu, né? E aí eu tive também que virar a chavezinha e dizer, cara, o que aconteceu comigo há 20 anos não vai acontecer nunca mais. E que o momento que a gente vivencia proporciona outras possibilidades. Então, fazer um comparativo com a nossa vivência do hoje em dia na área de desenvolvimento com situações passadas é errado, né? De que forma que a gente precisa se adaptar para tudo isso, né? É verdade. E a maioria das pessoas, assim, que eu convivo e converso, né? Elas falam, no meu tempo. Isso. Inclusive, eu também falava. E quando eu percebo que eu estou falando, eu já procuro mudar a fala, né? Não, E, não volta, é e isso é verdade. tão legal, Raquel, porque é um papo tão aberto, né? Por isso que eu digo, eu fui pai com 26 anos. Então hoje eu tenho um filho que está agora, né, para 18 anos, é um homem já, né? E eu aprendi isso com ele, né? Olha só. Porque eu tinha uma mania que foi impregnada para o meu pai, que passou para mim, e que provavelmente eu passaria para ele, e que ele me fez, né, reviver algumas situações, e ele tinha toda a razão. Por isso que é legal mesmo, agora na nossa geração Nutella, a gente entender que eles precisam ser escutados também, né? E a gente precisa entender, né, que na área de desenvolvimento de pessoas, na gestão de pessoas, que as ações são cíclicas, né? Então, o Edson de hoje tem um modo de pensar que, com certeza, daqui a 5 anos ainda vai precisar se adaptar para o momento que a gente vive, para o momento que a gente constantemente tem de mudança, por exemplo, na tecnologia. Né? Então, hoje eu vejo a fala do Vitor, né, do meu filho, ele disse assim, pai, e foi uma pequena discussão que a gente teve há uns 2 anos atrás, de uma situação onde eu tentei corrigir ele, e aí eu sempre tinha essa fala, porque no meu tempo eu tinha que levantar cedo, eu tinha que fazer esse pai, o teu tempo não existe mais, né? Hoje a gente tem outras opções, eu tenho outras atividades, eu não preciso levantar mais cedo para isso, e as atividades vão acontecer normalmente. E aí eu disse, putz, é verdade, né? Então eu não posso interagir numa situação de 20 anos atrás, porque é muito retrógrado, né? Mas até assim, ouvindo às vezes podcast sobre desenvolvimento humano, né? Eu até ouvi uma vez que a gente tem essa questão dos pensamentos serem repetitivos, né? A mulher, ela tem muito mais pensamentos no dia a dia, digamos assim, uma proporção de, sei lá, vou chutar, né? De 100 mil pensamentos diários. E o homem, geralmente, 60 mil pensamentos. Só que esses pensamentos, eles tendem a se repetir todos os dias os mesmos pensamentos. Por isso que a crença limitante, a crença de gerações, né, de pai para filho, ela fica ali incubada em nós muito tempo. E para a gente quebrar isso, a gente precisa estar sempre se atualizando no desenvolvimento humano. Por isso que o pessoal, essa nova mentalidade da nossa geração até, né? Sim. A gente está sempre se atualizando em palestras, em treinamentos, estudando, né? O Long Life Learning, né? Que já é um estilo de vida também, né, professor? Sim. Então, é muito bacana isso. Cara, é muito bacana ter esse pensamento, né? Pensar dessa forma, porque eu sempre digo, a gente não pode apagar o passado. Eu até quero fazer uma correção, né? A gente precisa viver o hoje. Eu não posso fazer a comparação de hoje com há 15, 20 anos atrás, mas é fato que eu sempre digo que o ser humano que eu sou hoje refere à questão das memórias que eu tive no passado, né? Então as memórias ficam, né? É óbvio. E eu sempre digo, às vezes não só memórias boas, até situações pontuais que não foram tão legais e que a gente precisou por alguma situação ter vivenciado e que a gente hoje tem a oportunidade de mudar, né? E aí fala de desenvolvimento. O quanto que é importante a gente ter um entendimento que tudo pode ser desenvolvido. Que as pessoas, não estou falando que, então tu acredita que as pessoas podem mudar? Sim. Mas não é mudar só por mudar. Ela precisa ter entendimento do porquê que ela precisa mudar. Sempre buscar o que eu sempre digo nas minhas aulas, né, nos treinamentos, na área de liderança que eu sempre falo. Qual é o real motivo de você estar aqui hoje? Qual é o real motivo de você estar pensando dessa forma? Existe alguma coisa que precisa literalmente, né, ser curada na questão da tua memória afetiva, aquilo que você buscou no passado, que você vivenciou no passado? A gente pode mudar, não pode mudar? E aí a gente precisa virar essa chave, né? E que não depende do Edson como desenvolvedor ou da Raquel, mas depende da pessoa em ter o entendimento de que ela precisa mudar, né? Então, o fato é que a gente tem memórias, né?
E eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, de anatomia e tudo mais. Eu gosto muito da parte sináptica, né, que a gente tem da parte cerebral, e que o nosso cérebro ele trabalha com o quê? Com repetição. É fato que a gente vai ser muito bom, né, naquilo que a gente faz de tanto repetir. Início desse ano, eu tive a honra de conhecer o Cielo, né, que foi o nadador mais premiado que a gente tem, né, medalhista olímpico e tudo mais. Ah, ele estava aqui na Rivage, né? Meu filho foi na Exatamente. palestra dele. Isso. Uhum. E não foi ali que eu falei com ele, Ah, foi tá. numa outra convenção que eu Uhum. participei de uma das empresas que eu trabalho hoje. E é fantástico, né, o quanto que ele disse, né? O momento de subir no pódio, né, e de receber a medalha é de às vezes 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos passa tão rápido. E por trás né, de trás dessa medalha teve anos de trabalho, anos de repetições, anos de atividades sendo desenvolvidas, né? Então as pessoas não mudam, né, da noite para o dia. A partir de amanhã eu vou ser uma pessoa melhor nisso e naquilo. A gente tenta, né? Mas a gente precisa entender que existe o quê? Períodos, né? Tem situações onde precisam ser melhoradas conforme a nossa memória. Tem condições que precisam ser adaptadas para a questão da evolução e do crescimento profissional. Eu tenho falado isso gradativamente. Ninguém vira gerente ou diretor da noite para o dia. As pessoas precisam ser preparadas. E em conjunção com isso, eu tinha um grande diretor que falava comigo sempre isso, né? E eu era sempre uma pessoa um pouco ansiosa, né? Eu queria que as coisas acontecessem ontem. Eu sou um cara que consigo, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo, Muito né? dinâmico, é. Muito dinâmico. Uhum. Então, meu dia, às vezes, tem dia que o meu dia começa às 5 horas da manhã e tem dia que vai terminar às 11 horas da noite. Cara, como é que tu dá tempo de tudo isso, né? E com isso me traz um pouco de ansiedade também. E aí eu vim trabalhando nos últimos anos, né? Eu tinha um diretor que sempre falava assim, Edson, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. As coisas acontecem no tempo que elas são determinantes, porque elas precisam acontecer. E elas precisam ser amadurecidas muitas vezes. E aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque aí nesse mundo de hoje, que a gente não pode comparar com ontem, né? A gente cobra muito das pessoas, né? E a gente quer o resultado, né? Antigamente, para se conseguir um resultado, né, às vezes demorava 1 ano, 2 anos, e agora não, porque a gente tem a tecnologia na mão, é tudo muito rápido, e a gente tem essa nova geração, literalmente, que é um grande paradigma para a gente na área de desenvolvimento. Por quê? Porque elas não querem ficar ociosas. Elas muitas vezes não querem esperar o tempo de maturação. Eu tenho situações pontuais onde acadêmicos, né, ou pessoas da minha própria equipe que trabalham comigo com 21, 22 anos, que a gente dá uma tarefa para ela, uma tarefa que normalmente no meio tempo eu demoraria 2, 3 dias, ela faz isso em 5 horas. E ela está lá perguntando, e agora? E agora? E agora? Se calma, respira, né? Vai um pouco mais devagar da próxima vez. Por quê? Porque nós não tínhamos recursos que a gente tem hoje, né? Então, essa equipe, eu vejo na área de desenvolvimento, que é o grande desafio, né? Principalmente para os novos que estão chegando agora, trabalhar e equilibrar, né, a questão das faixas etárias da realização desse trabalho. Porque eu tenho pessoas de 40 anos trabalhando com pessoas de 22 anos na área de gestão humana. E de forma que a gente faz esse equilíbrio? O de 22 muito mais acelerado e que não quer ficar ocioso, e o de 40 que diz, calma, ainda estou me adaptando. De que forma que a gente une isso para que a gente tenha sucesso no dia Uau, a dia, né? É um uau. grande desafio. É um grande desafio, eu acredito. Professor, é, ainda assim, deslumbrada com com a sua trajetória profissional, que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, né? Então você saiu da VEG, ficou na VEG alguns anos, e Fiquei. como entrou na área da saúde, do desenvolvimento humano? Então, eu acredito fielmente que todas as pessoas ela têm um propósito, né? Alguns é ligado à área de pessoas, outros é a questão da área de engenharia, outros a área de várias outras situações pontuais. E eu acredito que cada um, dentro desse propósito, ele vai se desenvolver ao longo do tempo. E eu, particularmente, dentro do meu propósito, gostei muito de ajudar as pessoas. Eu não sei se é porque eu tive poucas ajudas, né, no início lá do meu desenvolvimento, mas com 17 anos, na realidade, eu já tinha partido para um relacionamento, né, com a minha ex-esposa, hoje, que é a minha melhor amiga, e que aí eu percebi o quanto que era legal a questão do cunho familiar que eu tinha, né, com ela e com os pais dela, que hoje são meus pais, né, e que eu tenho um amor gigante por eles, sobre essa questão de que área que eu deveria ir, né? E aí como eu sempre gostei muito do propósito de ajudar as pessoas, eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa na área da saúde. E na época era muito forte a questão da enfermagem, né? Eu sou de um tempo que estava passando do auxiliar para o técnico de enfermagem. E eu não tinha dinheiro para fazer a graduação. E aí eu fui fazer o técnico de enfermagem,
que me abriu as portas, na realidade, para sair da VEG para trabalhar no Hospital Santa Isabel. E foi meu primeiro emprego na área da saúde, para ter uma ideia, com a área de cardiologia, com a cirurgia cardíaca, né, com várias situações, onde eu fiquei por 4 anos nessa trajetória, falando de uma linha de tempo. E ali eu percebi o quanto que a gente é importante, eu fiquei lá dos meus 19 aos 22, 23 anos, o quanto que eu percebi que a gente muitas vezes, a gente precisa viver um dia de cada vez, e o quanto que a gente é importante. Porque às vezes a gente não dá valor literalmente à palavra saúde, bem-estar, né? Não só a questão da casca, né, fisicamente, mas a questão mental que a gente vem discutindo hoje, nos dias de hoje, né? Que não era uma preocupação de 15 anos atrás, era mais a questão física. E ali eu fui trabalhar na área da saúde, eu percebi o quanto que era legal ajudar as pessoas. O quanto que me realizava, né, não de uma forma financeira, mas ver um paciente entrando numa cadeira de roda, ver um paciente entrando numa maca, e eu cuidando do desempenhar da saúde dele, né, dentro da minha questão técnica de saúde, da enfermagem, e depois de 10 dias ele vir dar um abraço e dizer assim, ó, muito obrigado pela ajuda. Né? Para mim, Raquel, isso não tem dinheiro que pague. Né? E eu sempre digo isso para os meus alunos, né? A área hospitalar, infelizmente, ainda não é tão valorizada, todos os profissionais que trabalham lá, é um trabalho árduo, né? Que eu sempre digo, o profissional que trabalha dentro do hospital, cara, ele tem que ser muito bem valorizado. É o cara que trabalha sábado, é um cara que trabalha domingo, é um cara que vai trabalhar Natal, no dia do aniversário dele, porque é 24 horas por dia, 365 dias por semana. Mas é pouco valorizado financeiramente, lamentavelmente. Mas a questão que eu sempre costumo dizer, né, do retorno, é um dos lugares mais bacanas que existe para a questão da pessoa que realmente está lá. E eu sempre digo, o profissional que trabalha na área da saúde, lá dentro de um hospital, ele não trabalha só por dinheiro, eu tenho quase certeza disso. Não posso ter certeza de tudo, mas eu tenho 99% de certeza que ele trabalha lá porque ele gosta do que ele faz dentro da área hospitalar. E aí veio dali, acho que a minha grande razão, a minha grande emoção de ajudar as pessoas. E foi realmente completo. Saindo de lá, eu tive, né, a oportunidade de ir para uma outra grande empresa. Eu sempre, como eu já nasci no chão de fábrica, né, e trabalhando com desenvolvimento, trabalhando com regras, com rotina, eu sempre fui uma pessoa que, pelo meu pai, trouxe isso. Né? Meu pai também foi muito tempo militar, então ele trazia que a gente tinha que ter rotina, que a gente tinha que ter uma administração, que a gente devia ter, né, seguir a questão de uma linha de raciocínio e algumas crenças, né, de cultura que tinha naquele tempo que eram importantes para que a gente fosse alguém na vida. E aí eu fui sair do hospital para trabalhar, né, num grande grupo, que é até hoje, que é a companhia Hering, e aí que deu um grande start, né, para a minha situação, trabalhando na área de gestão de pessoas, mesmo sendo técnico de enfermagem, mas fazendo a gestão de pessoas dentro dos ambulatórios, que eu sou de uma época que a Hering tinha várias empresas aqui na nossa região, a gente chegava a ter quase 8 mil, 9 mil funcionários na nossa região. E ali foi o pontapé inicial, foi graças a ela que eu consegui pagar a primeira faculdade. Eu sou do tempo que não tinha FIES, que não tinha bolsa, né? Mas que as empresas da região investiam muito nisso e eu conseguia bolsa, né? A empresa pagava 50% da minha faculdade. Aí fiquei na Hering por quase 10 anos, né? Trabalhando com a área de promoção e prevenção de treinamentos na área de saúde, que sempre foi o foco. Saindo dali eu fui para a Cremer, né? E na Cremer também teve uma questão de crescimento sempre. E aí eu já tinha terminado a faculdade, fiquei por 10 anos também, e ali foi um grande boom que eu tive. Tive empresa de consultoria também, né? Porque daí as pessoas sempre falam assim, Edson, tu pode fazer mais, tu pode ajudar as pessoas, de que forma que tu pode contribuir? E as pessoas começaram a me oferecer, cara, eu pago tanto para ti fazer um treinamento e tudo mais. Eu disse, opa, é uma oportunidade. E que por muito tempo foi muito legal, né? E até hoje as consultorias existem, né? Eu consigo trabalhar, né, a questão de gestão do tempo dando aula, fazendo consultoria, trabalhando de empresa. Eu sempre costumo dizer, falo isso muito para meus alunos, né? O sol nasce para todo mundo. Isso é uma coisa que me incomoda muito e às vezes acontece isso, né? As pessoas chegam assim, Edson, poxa, tu teve sorte, né? Ou tu teve, né, tu teve mais oportunidades e tudo mais. Eu disse, gente, o sol nasce para todo mundo. Literalmente para todo mundo. Professor, mas pelo teu dinamismo, né, nesses poucos dias que eu estou te conhecendo, estou tendo a oportunidade, eu percebo que desde cedo você sempre esteve preparado para as situações e de prontidão para que, a impressão que eu tenho é essa, para que quando aparecesse a oportunidade você já era um destaque dentro da organização. Eu estou errado ou isso já era algo natural para você? Eu acho que a gente nasce com dons, como eu digo, né? Assim, vou falar um exemplo que eu sempre digo, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que cozinha, né? Que trabalha a gastronomia, que é um chefe de cozinha e tudo mais. Para mim está muito claro que essa pessoa foi desenvolvida, mas é que ela nasce com o dom. Assim como uma costureira,
né, que hoje faz a costura e ela faz a melhor costura, né, que ela pode ter. Eu acredito que todas as pessoas que vêm a esse mundo, existe algum dom dentro dela. De falar, de pensar, de interagir, né? E o Edson, eu acredito que ele nasceu com um dom de gerir, de organizar, porque eu sou uma pessoa que até hoje, né? Eu faço tabela para tudo, eu organizo tudo, eu tenho agenda para tudo, eu faço listinha para tudo. Claro que, como você lá no início da nossa conversa falou, qual foi a base que a gente teve? Tem pessoas, no meu caso, eu acredito que pela falta talvez da base que eu não tive, e tive que ter um amadurecimento muito cedo, né, com a perda da minha mãe aos 6 anos de idade, então eu já tinha um dom que ele foi mais explícito, que ele foi mais aguçado. E aí que houve, de uma certa forma, talvez uma ajuda, que talvez hoje faça sentido, né, de que me preparar melhor para as atividades no mercado, para frente. E que eu tenho hoje uma facilidade muito, muito tranquila, e quando fala assim, Edson, a gente precisa organizar um evento, ou a gente precisa organizar um projeto, eu sou um cara que eu já vou pegar uma folha e um papel, já tenho o início, já quero saber o início, meio e fim, porque minha base trouxe isso. Que às vezes não é familiar, mas que vem notoriamente com o teu jeito de ser, com o propósito que tu venha desempenhar. Então, eu acredito fielmente que cada um tem isso e que ele vai, uma vez que explorado, ele vai ser adaptado e ele vai ser melhorado. Certo, muito bom. E então aí você migrou, né? Depois de 10 anos Sim, na companhia Hering, isso. migrou para Para Kremer Kremer. e ali atuou quanto tempo? Então, eu costumo dizer que eu tenho mal dos 10, né? Então, eu fiquei quase 10 anos na Hering. Aí, eu fiquei literalmente 10 anos e 2 meses na Kremer, né? E eu sou de um tempo que a Kremer tinha só as 3 empresas em Blumenau, né? Adesivos, plásticos e a têxtil. E aí, todo nesse desenvolvimento, né? Passei lá entrei como enfermeiro do trabalho na época, passei como líder, né, da área de saúde ocupacional, depois a coordenador, depois de gerente nacional, né? Da área de saúde corporativa, do Grupo Kremer, que tem uma paixão muito grande, né? Quando eu entrei na Kremer, a gente tinha 3 CNPJs. Quando eu saí da Kremer, já tinham 38 CNPJs, porque a Kremer, o grupo, né? Tarpon, na época, e passou por outros grupos de investidores, começaram a comprar outras empresas do mesmo ramo. E aí eu comecei a ter que viajar um pouco mais o Brasil, administrar mais equipes. Eu cheguei a ter 32 pessoas sob minha supervisão em 3 estados diferentes, em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. E aí houve uma questão de crescimento na própria empresa em 10 anos. Até o momento que, infelizmente, né, como eu sempre digo que a vida é cheia de ciclos, né, aconteceu o contrário. A Kremer foi comprada por um outro grande grupo, que foi a Mafra Hospitalar, né? E aí ainda eu fiquei 2 anos com a Mafra Hospitalar, que hoje, né, a grande Vivel, né, que é a administradora de praticamente 100% de serviços de saúde no Brasil, fez a aquisição do grupo Mafra, que tinha, né, adquirido a Kremer. E aí, de uma forma, houve algumas mudanças estratégicas, e aí eu acabei saindo da empresa também, né? Não sou eu, como vários gestores, né, dentro da questão cíclica. Eu fiquei aí 2, 3 meses em casa, aí recebi uma proposta para trabalhar na JBS, né? Mas aí ali já estava também fazendo a mentoria, né? Isso. Quando eu saí da Kremer, eu já tinha, né, minha parte de consultoria, já tinha mentoria, e Uhum. eu estava já fazendo a minha 4ª especialização, né? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente ainda não tocou aqui, mas o quanto que é importante as pessoas terem o entendimento que, independente da sua idade, o estudar é necessário, né? O se adaptar é necessário. Não só adaptar a questão de estar aberto, mas de buscar conhecimento o tempo todo. Às vezes eu digo que não é questão de fazer uma pós-graduação, um MBA ou um mestrado. É questão de você estar lendo artigos sobre, um livro sobre, participando, né, interagindo de pequenos treinamentos, pequenos cursos, imersões, né? E na época eu sempre fiz isso. Ou melhor, eu sempre digo para os meus alunos, eu nunca parei de estudar, né? Agora, recentemente, inclusive sábado agora, eu acabo novamente um treinamento, um curso que eu estou fazendo. E para ter uma ideia, é um curso de técnicas de sutura, né? Eu disse, Edson, mas tu trabalha com gestão de pessoas agora nos últimos 4 anos, tu nem trabalha mais com a parte técnica, né, de fazer pequenas cirurgias e fazer sutura, por exemplo, que é uma expertise hoje que o enfermeiro pode fazer. E como eu costumo dizer que eu sou multidisciplinar e sou professor da universidade já, né, há 14 anos, eu preciso me adaptar para isso também, porque amanhã meu aluno, ele vai... E como é que eu vou ser professor de um aluno do mesmo curso que às vezes tem uma expertise diferenciada do que a minha, que sou professor? Então é uma preocupação que eu tenho de adaptar, né? Então o tempo todo, o ser camaleão, que eu costumo dizer, não é só com a preocupação com a questão da mudança, né, interna, né, psíquica, que eu costumo dizer, é a questão de buscar apoio evolutivo. E apoio evolutivo quer dizer o quê? Treinamento, acompanhamento,
mentoria, né? Várias outras situações que o mercado hoje oferece para a gente. Porque o mundo ele é seletivo, de uma certa forma, né? Então, não dá mais para a gente ficar naquele mundinho achando que, beleza, eu fiz um curso, aquilo ali tá bom, né? E tá tudo certo. Depende. Se é uma pessoa que está feliz com aquilo que ela está desenvolvendo e ela quer aquilo realmente como propósito de vida dela, tá tudo certo. Agora, se é uma pessoa que almeja crescer, um cargo maior, uma questão de aquisição financeira maior, a gente precisa entender que o mercado é evolutivo a todo momento e que a gente vai ter que ser adaptável a essas necessidades de buscar a questão de maior conhecimento o tempo todo. Certo. E aí, nessa trajetória ali da saída da Cremer, que Cremer? daí já era outro nome, né? Sim, que era, no meu tempo já era Mafra e estava sendo já comprada, adquirida pela Vivel. Pela Viveo. Isso. Daí, nessa fase, você também já lecionava, além de Já, fazer consultorias, já. já lecionava. Por isso que eu digo, me dói muito quando as pessoas falam assim, que sorte que tu teve, Teve né? sorte? É. Não, sempre foi muito trabalho e muito suor, né? Uhum. Eu sempre tive 2, 3 vínculos, né? Eu cheguei a ter consultor, trabalhava durante o dia. Eu disse, mas como é que tu fazia a gestão do tempo? Dentro das atividades que eu executava, de algumas empresas, eu sempre tinha uma meia habilidade de horário, né? Então, eu trabalhava durante um período, eu fazia consultoria, né? Às vezes 1 ou 2 horas, né? Nas horas de folga, inclusive, da parte seletista que eu era, né? Do contrato CLT, e eu trabalhava à noite, né? Em algumas noites dando aula. Então, eu mesclava, né? A questão do ser seletista, do ser consultor e do ser professor, né? Numa gestão de tempo, que é uma das situações que a gente procura muito hoje, que as pessoas nos procuram, né? Eu não consigo eu consigo dar início, mas eu tenho dificuldade de fazer o meio e muito menos de terminar, né? Como é que a gestão do tempo conturba isso, né? Porque, novamente, a gente vive numa ansiedade. Hoje, o Edson profissional, eu consigo fazer algumas coisas ao mesmo tempo, porém, meu dia começa muito mais cedo, às vezes, do que as outras pessoas. E isso é para o resto da vida? Não. Tem momentos que eu me dediquei jamais, tem momentos que eu já me dediquei menos, tem momentos que eu tive que me adaptar, né? A questão de... É um projeto, por exemplo, que eu estou tendo para ano que vem. Ano que vem, hoje, eu estou dando aula praticamente todas as noites e faço pequenas mentorias. Ano que vem, eu estou querendo mudar um pouco isso, né? Fazer mais mentorias e dar menos aulas. Não que eu não gosto, e aí é um problema que o Edson tem, né? Porque eu gosto de fazer tudo. Mas a gente precisa fazer escolhas também, né? Até para a questão da nossa própria saúde, né? O dormir, né? O fazer atividade física, o se alimentar bem. Então isso é importante para nós como profissionais e ter esse entendimento da parte pessoal também, né? Uhum. E assim, lembrando que essas aulas que você leciona todas as noites praticamente não são somente concentradas em uma única instituição, né? Não, é. Hoje eu tenho um contrato seletista com um grupo de empresas e eu dou aula em 3 instituições aqui da região, né? E essas 3 instituições hoje, uma delas são 13 anos já, indo para 14 anos, uma 8 anos e uma agora 1 ano, né? Mas o professor ele tem essa agenda também um pouco flexível, né? Então, a minha agenda ela muda por semestre. E vai muito da posição também do professor, dizer, olha, porque todos os meus 3 coordenadores, né, das 3 instituições falam assim, qual é a tua disponibilidade para o semestre? E aí vai muito de eu entender, né, dentro dos meus projetos financeiros, inclusive, e administrativos, qual é a noite que eu vou, né, que eu vou disponibilizar para dar aula. É uma decisão minha, né? Não, no próximo semestre eu vou lecionar só 2 noites por semana, em 2 instituições, e a terceira eu vou ficar em stand-by. Não, deixa eu ficar uma noite em cada instituição, ou vou deixar 2 stand-bys, vou ficar em uma só. Então hoje a gente tem essa habilidade de escolha que depende do profissional também, né? Uhum. E como professor, né? Qual foi assim? Teria alguma situação específica que foi a de maior dificuldade como professor com um aluno? Alguma situação mesmo em sala de aula assim que por curiosidade poderia trazer para a gente, até para tanto professores que possam vir a ver a gravação, nosso vídeo, né? Ou o aluno também, porque sempre tem somos seres humanos, né? Antes de ser aluno, antes de ser professor, profissionais, né? Mas aí tem alguma situação assim específica que essa foi difícil e eu consegui ajudar o aluno, algo nesse sentido? Então, eu, por ser camaleão, né? Então, hoje eu leciono na universidade, né, para cursos superiores. Eu dou algumas aulas em pós-graduações também. E hoje a nível técnico. E até cursos de curta duração. Eu acho que o meu maior desafio está sendo hoje, exatamente no dia a dia de hoje, onde a gente tem turmas muito mescladas, com faixa etárias e idades.
Eu acho que hoje o grande desafio do professor é tentar passar o conteúdo de uma forma de ser assertiva tanto para o meu aluno. Eu tenho um curso hoje que eu dou aula nas quintas-feiras, no curso do técnico de administração, que eu tenho um aluno de 52 anos de idade e eu tenho um aluno de 16 anos de idade, né? Uau, aham. E aí eu acho que o meu grande desafio está sendo desafio nos últimos 2 anos, eu posso dizer, que é adaptar a questão da minha fala para que as duas gerações tenham a mesma percepção e consigam ganhar o mesmo conhecimento. E aí, acho que o meu grande desafio teve no semestre passado, no primeiro semestre desse ano, e a gente tinha e é naturalmente, né, que nas turmas, a gente, como desde o nosso tempo, falando do nosso tempo, né, que tem as panelinhas, né, de afinidade, de interação, e aí eu percebia que a gente tinha alguns problemas, de alguns motins, que eu costumo dizer, né, e até de boicote, às vezes, por faixa etária de idade. Uau. E dentro da mesma turma eu tinha pessoas que estavam pré-julgando, né? Ou estavam se achando às vezes melhor ou pior do que o fulano que era um pouco mais jovem, ou porque a pessoa tinha mais idade, ela tinha mais dificuldade, ela não tinha tanta interação por uma questão às vezes de criatividade do que um jovem hoje. Cada vez que a gente leva, né, um pessoal, porque hoje o curso eu tento mesclar a questão da teoria e a questão da prática. E os cursos de gestão de pessoas e administração requerem a questão hoje de conhecimento de um BI, de um sistema. E geralmente eu levo os meus alunos para o laboratório de informática, e aí eu penso sempre em adaptar a questão da teoria à questão da prática. E um grande conflito que eu tive que administrar no final do ano foi porque eu tinha que dar um tempo para essas pessoas que tinham uma idade um pouquinho maior do que essas pessoas jovens, e ter que entender que o tempo de conhecimento, de captar o conhecimento, era maior que os outros. E como é que eu faço isso na mesma turma, no mesmo período, né? E aí eu tive que literalmente fazer literalmente uma roda e dizer, né, o que estava incomodando eles, porque estavam situações onde eu percebia que as pessoas já não estavam se cumprimentando direito dentro da própria sala, que não era um problema da minha aula, mas que eu podia ajudar nessa questão de geração, né, de diminuir a questão do conflito entre eles. E entender e mostrar para eles que o mercado de trabalho vai ter isso sim, vai ter essa diferenciação de idade, né? E que eles precisavam ter a questão que eu costumo dizer, que antes de ser profissional, a gente precisa ter respeito, né? E que hoje está difícil isso, né? Tanto nova geração, entre 18 e 19 anos, ele tem o entendimento que sim, tem pessoas muito legais com 45, com 50 anos, que eles podem se espelhar nessas pessoas também. E que essas pessoas têm uma história, né? E que, cara, essa pessoa pode contribuir para o crescimento dessa pessoa de 17, 18 anos também. Então, acho que esse foi o meu grande desafio do primeiro semestre, numa turma de administração, onde a gente tinha conflitos, né? Por uma questão de momento que a gente estava vivendo, para a questão de, nesse caso, era especificamente tecnologia. Então, as pessoas ficavam irritadas, professor, eu já terminei minha tabela. Estava uma tabela para fazer uma gestão de uma pesquisa em Excel, eu deixava uma noite toda para fazer, aí o pessoal, né, da geração 17, 18, 19 anos terminava em 2 horas, em 1 hora e meia. Aí a outra equipe, que era tinha mais de 30, às vezes demorava um pouco mais. E aí a pessoa ficava ociosa, a pessoa ficava irritada, porque, como é que não terminou ainda? E aí, o que a gente conseguiu fazer, né? Como eu acho que foi o grande boom. Comecei a pedir ajuda para as pessoas mais jovens para me ajudar a ensinar as pessoas que tivessem mais idade. Olha E só. aí elas começaram a entender o porquê que elas demoravam tanto, né? E aí foi muito legal, porque daí houve um elo entre elas, né, parou-se as brigas e as intervenções que a gente tinha, né? Ou as opiniões que às vezes eram assoberbadas com algumas necessidades que não precisavam ser, e fazer com que esse envolvimento dessa nova geração participasse, né, do crescimento dessa outra geração que não é concorrente, que na realidade eles precisam ser parceiros no dia a dia, né? E foi bem legal, foi bem bacana o resultado. Que bom, muito bom. E referente, assim, na questão empresarial, como você já liderou e lidera várias pessoas, né? Como funciona esse, se não me engano, o termo técnico é turnover, Isso mesmo. né? Que é a pessoa não ficar muito tempo numa empresa, né? Trabalha alguns meses e já logo sai. É. Como que as empresas trabalham? Como que você, profissional, consegue auxiliar nessa questão de consultoria, talvez feedback? Como que funciona isso? Porque até final de semana agora que passou, eu estava num treinamento, né, de vendas.
E lá uma pessoa, um empresário falou, eu não demito nenhum funcionário na surpresa. Eu demito um funcionário, mas ele sabe que vai ser demitido. Por quê? Porque a gente teve a questão dos feedbacks, né? Então ele sabe que ele não conseguiu atingir certas necessidades ali da empresa. E como que funciona isso no dia a dia, ainda mais com várias pessoas que você lidera? Então, muito legal esse assunto, né? Quando a gente fala de turnover, né, a gente está falando de rotatividade, Tá. né? E hoje a gente percebe, né, a grande dificuldade das empresas estarem no mercado de trabalho sendo sustentáveis, né? E sustentáveis, no costumo dizer assim, o quanto que custa, qual é o custo hoje de manter um colaborador treinado, desenvolvido e que traz resultado. O maior desafio hoje desse indicador, qualquer empresa que se preze, independente se ela tem 20, 30, 50 ou 2.000 funcionários, um dos maiores indicadores que a gente tem é a parte de retenção, que é a parte do turnover, né? O quanto a empresa ainda que não tem essa visão, eu costumo dizer que ela está perdendo dinheiro, né? E principalmente, não só dinheiro, né? A questão de produtividade, de qualidade, de ter um entendimento de mercado, né? Na questão de que ela é competitiva. E é sempre as nossas discussões, né? Com os hunters, né? Que é a parte de recrutamento e seleção, de que forma que a gente mensura isso, que é um indicador de turnover, né? E aí, quando a gente fala de turnover, a gente está falando das demissões, né, dos desligamentos, né, voluntários e involuntários. Os voluntários são ligados àquele que o colaborador não se sente mais, né, pertencente e ele vai procurar um outro desafio. E os involuntários é quando o colaborador ele é desligado, né? E aí eu faço literalmente essa situação que você falou, né, voltos à questão. Será que realmente o feedback foi feito? Será que realmente foi acompanhado? Será que hoje, eu vejo, falando abertamente, de cada 10 empresas que eu hoje né, que eu conheço, tenho, né, um pouco de conhecimento técnico, né, mais na realização das suas atividades, o que falta muitas vezes para o colaborador, ele ter um entendimento que ele tem um plano de carreira. E isso não está muito bem definido ainda nas entidades. A gente contrata, admite. Em algumas empresas tem um processo de onboarding, né, que é extremamente importante, que é a integração do colaborador. Faz muito bem, só que morre ali. Né? O colaborador ele trabalha, muitas vezes estagnado, e nessa principalmente nova geração, ele quer saber onde é que ele pode chegar. E às vezes as empresas, as instituições, elas não têm isso bem definido. Eu falo isso na sala de aula. Hoje eu tenho salas que eu tenho 82 alunos. Estou com uma turma de psicologia na quarta-feira. Então eu só tenho essa pergunta. Eu disse, quem daqui dos 82 alunos hoje sabe onde está na empresa e aonde pode chegar na empresa? Por incrível que pareça, de 82 alunos, 6 alunos levantaram a mão. Uau! É muita gente, né, que não tem isso como perspectiva. E aí torna-se as pessoas, né, a pensarem mais. Quando eu digo, é ruim as duas situações, né, tanto a demissão voluntária e involuntária. Mas quando a demissão ela é voluntária, é muito complexo, porque as empresas investem muitas vezes na área de treinamento e desenvolvimento, faz com que ela literalmente seja a melhor, de repente, na área dela, mas ela acaba perdendo o colaborador com uma falta de perspectiva, né, de crescimento do posto de trabalho dela, salarialmente também. Né? O plano de benefícios é muito importante hoje dentro das instituições e acaba se escapando muitas vezes uma pedra que foi lapidada, né? Um diamante, né? Por uma falta de perspectiva de crescimento. Então, para mim está muito claro que dentro também do outro lado da moeda, assim como a gente tem que, quando a gente desliga um colaborador. Hoje, quando um líder chega para mim e diz assim, eu só preciso desligar um colaborador, antigamente a gente baixava a cabeça, ok, vamos desligar. Hoje, a área de desenvolvimento humano não pode pensar dessa forma. Né? A primeira pergunta, quando alguém me traz uma solicitação de desligamento de um colaborador, é o porquê. Né? A gente teve situações que eu já pontuei de colaboradores que estavam lá há 5 anos, estava trabalhando super bem, nunca tive nenhum problema, nenhuma problemática, e daqui a pouco o líder chega com uma solicitação de desligamento. E aí a gente vai entender o porquê. Pô, o cara foi muito bom por 5 anos e agora de repente ele vai ser desligado? Por quê? E aí a gente fala, né, sobre a questão do plano também de que não só de crescimento e salarial e tudo mais, mas como é que está a questão do acompanhamento do teu líder enquanto a questão de feedback, de acompanhamento nas suas atividades, né? Como é que o líder tem desenvolvido isso? Hoje, num time de líder que eu dou aula às sextas-feiras, a gente tem falado muito sobre a descentralização da área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas não acontece dentro do setor de RH, ela tem que acontecer de dentro para fora, é no setor, né?
Não é o RH, ainda hoje de manhã eu vi uma trend sobre isso, né? Não é o RH que demite o colaborador, né? É o líder que demite ele, né? No sentido que eu sempre digo, e a gente tem tentado passar isso para o líder, que ele é o maior desenvolvedor da equipe dele, que ele precisa ser o exemplo da equipe dele. Sempre dá certo? Não. A gente vai ter situações, sim, onde infelizmente a gente fez uma contratação, o colaborador tinha uma expectativa que infelizmente não vai ser, né, não vai ser alcançado e está tudo certo, ok, não houve. Mas é muito ruim quando o nosso turnover, o nosso nível de rotatividade, ele é o tempo todo maçante. A gente tem empresas que a gente, né, a maioria das empresas hoje aqui na nossa região, se a gente falar, tem vaga aberta. Nós trabalhamos hoje numa cidade que ela é muito rica. Então, se alguém me disser que em Blumenau falta emprego, nós temos dificuldade de emprego, eu vou dizer que é mentira, né? Eu posso ligar para 10 empresas agora, você pode ligar, eu tenho certeza que das 10, 8 têm vagas em aberto. Para determinadas áreas, com certeza, mas que tem oportunidades. Por que de repente, em alguns níveis, né, de empresas ainda as pessoas não estão entendendo o quê? Não basta só contratar, precisa desenvolver, precisa escutar, né? Precisa trazer o entendimento de onde essa pessoa pode chegar. As empresas não têm vaga para 80 gerentes, 80 coordenadores, 80 líderes. Mas de que forma que eu posso... eu sempre costumo dizer, eu trouxe isso dentro de uma formação que eu tive, foi minha terceira MBA na FGV. Lá eu fiz gestão empresarial e lá dizia, e a FGV traz isso até hoje, traz isso para mim com referência, que a cada, de 2 a 4 anos, nós precisamos rodar as pessoas das suas atividades. Rodar, que eu digo, no proporcionar a ela executar novas atividades. E aí tem uma ferramenta muito legal na área de desenvolvimento e gestão de pessoas, que é o Job Rotation, né? O que o Job Rotation faz? Ela faz com que você conheça todos os processos da tua instituição. Então, eu trabalhei fortemente numa das empresas que todos os líderes obrigatoriamente participavam de ciclos de Job Rotation. Ou seja, ele começava, tinha um líder da área de expedição, ele ficava 2 anos na expedição. Terminava os 2 anos, ele ia para a parte, por exemplo, de logística. Ficava 2 anos na logística, ele ia para a parte de tecelagem. Saía da tecelagem, ele ia para a parte de manutenção. E ele tentava, dentro de uma certa forma, ser rodado para entender a importância de todos os setores, que é uma palavrinha americanizada que eu gosto muito de falar, né? Que a gente fala, que são ter o entendimento dos stakeholders internos e externos. Para quem que ele fornece o trabalho, para quem que ele tem que ser parceiro. E aí eu sempre costumo dizer que a empresa ganha muito com isso, né? Eu venho de uma era que a área de gestão de pessoas fazia o quê? Tinha várias funções. Operador disso, operador daquilo, operador. Hoje, a gente tem um operador que precisa ser treinado para tudo, né? Hoje isso não é visto mais, antigamente, como você não, mas a pessoa ainda que trabalha numa empresa, que diz, não, mas eu fui contratado só para isso, né? Já traz uma limitação gigantesca. O quanto que ele precisa entender que ele foi contratado para isso, sim, né? Mas que, de repente, ele fazer uma outra atividade é uma oportunidade de agregar a questão do conhecimento. Isso também é desenvolvimento, né? Que vai muito além só de palestra, que vai muito além só de estar sentado, né? Visualizando a questão de algum mentor. Como é que é a prática disso? Né? Como é que é você botar a mão na massa? E aí, às vezes, a gente percebe que a gente está perdendo a oportunidade de ter muitos colaboradores, que tu nem imaginava que tinha expertise, que tinha, né, a questão do propósito, e que ele foi desafiado e que hoje ele é um ótimo colaborador. Uma outra situação muito nobre que a gente vem trabalhando muito com a liderança é a importância de que, uma vez que o colaborador, por exemplo, tem um pedido de desligamento, um desligamento voluntário, e sentar com ele e entender o porquê. Porque às vezes ele não está se adaptando àquela atividade, mas que de repente em outra que você tem, ele pode ser adaptável. Isso é um trabalho, sim, da área de gestão de pessoas, de dar apoio para a liderança, de ter um direcionamento. Quantos pedidos de desligamento hoje a gente consegue reverter? Né? A gente consegue todos? Não. Mas é escutar, literalmente, às vezes, o que o líder não está, né, preparado para fazer, né? Porque eu entendo também que a gente tem algumas reclamações da liderança, às vezes, que dizem, Edson, eu já tenho que cuidar da produção, eu já tenho que cuidar de indicadores de produtividade, eu ainda tenho que fazer gestão de pessoas? Eu vou dizer, lamento, mas no dia de hoje tem que é o mínimo conversar. Eu não estou falando que você vai ter que ter expertise e resolver tudo. Nós somos, a área de gestão de pessoas é o quê? É a base para te dar apoio. Agora, você precisa ter um entendimento de conversar. Não dá mais para a gente ter o líder seja na área administrativa, comercial, operacional, que só tem a cabeça baixa para a questão de produtividade. Não dá mais para você, né? Tá aí batendo nas portas as doenças psicossomáticas.
Hoje, o maior índice de afastamento, nós temos, né, se a gente for buscar daí um outro indicador chamado absenteísmo, que é a ausência do trabalhador ao trabalho, turnover, rotatividade, absenteísmo, né, a ausência do trabalhador ao trabalho, e as empresas que cuidam dessa questão de mensuração e fazem o acompanhamento desse indicador, vão ver que as duas maiores doenças que afastam trabalhadores no Brasil são as doenças psicossomáticas, as depressões, as ansiedades, né, a dificuldade de lidar com pessoas, seguida das doenças osteomusculares. Problemas ainda com repetitividade, com manuseio de peso inadequado, com a questão de postura inadequada e às vezes também a questão de postura elevada pela própria questão psicológica, né? Então, as empresas que trabalham com gestão, que trabalham com administração e querem literalmente, né, ser sustentáveis, precisa ter um olhar melhor para o colaborador. Uau! É muito conteúdo, muito conhecimento na prática, né, professor? É isso aí. E se hoje fosse para falar para alguém aqui que vai nos assistir, como você cresceu em todas as empresas que atuou, né? Qual seria uma habilidade diferenciada? Ela seria habilidade provavelmente técnica e comportamental. Mas o que fala mais alto nessa sua convivência dentro das empresas, né? Com tanta prática nisso? Então, o Edson também foi desenvolvido, né? A pessoa, o professor, o profissional, né? Além do dom que a gente nasce, eu sempre costumo dizer que eu também já fui muito mais agitado, eu já fui mais encrenqueiro, né? Eu já lutei mais por situações que às vezes eram boas e nem tão boas também, né? Mas eu costumo dizer hoje que a cereja do bolo do Edson foi entender que não podia ficar no comodismo. Eu acho que isso fez a diferença para mim, tanto como pessoal, como profissional, seja no âmbito do lecionar, ou seja no âmbito de administrar e gerir outras pessoas ou projetos. Acho que a minha grande expertise é não entender que está tudo bom e vai ficar assim. É que eu sempre posso fazer mais. Eu particularmente gosto de ser desafiado. Eu sempre gostei de trabalhar com indicadores, eu sempre gostei de trabalhar com situações onde a pessoa me traz uma dificuldade e diz, vamos me ajudar a melhorar, né? Então, esse é um perfil do Edson, né? Eu sempre costumo dizer para os meus diretores, para os meus gerentes que sempre trabalharam comigo, eu sou uma pessoa que eu sinto falta do feedback às vezes. Eu gosto de ideia de ter uma rotina onde as pessoas... E eu não vejo muitas vezes, às vezes, que uma crítica ou uma situação pontual de algo, que a gente não é 100% em tudo, é ruim, né? Eu sempre vejo que uma crítica é uma oportunidade de melhoria, né? A gente sempre, às vezes, está aberto à questão do aceitar, não, porque é normal, né? Tudo que traz, eu digo isso muito para meus alunos, tudo que traz a questão, né, do ser diferente, da palavra mudança, a gente já fica um pouco mais à defensiva, né? Será que vai ser bom? Será que não vai ser e tudo mais? Mas eu, particularmente, hoje, isso também foi ao decorrer, né, do amadurecer da minha vida, eu fui entendendo que o ser desafiado é importante e que o comodismo, para mim, hoje não faz parte do meu vocabulário, né? E que eu preciso, novamente, né? O Edson de hoje vai ser diferente do Edson daqui a 5 anos, com toda certeza. Desde que eu tenha essa premissa que eu quero sempre crescer, que eu quero evoluir e que eu acho que eu posso fazer sempre melhor. Muito legal. E aí até me veio uma questão agora assim, como que hoje um jovem, né, ou jovem ou não tão jovem, como que essa pessoa pode construir um plano, uma direção profissional? Porque a gente tem vários profissionais no mercado oferecendo esse tipo de suporte, mas qual é a escolha que eu devo fazer? Porque eu já vi a questão de fazer o teste vocacional, né? Tem psicólogos que aplicam, tem mentores, a gente tem mentores no mercado também, né? Como que eu sei o que é melhor para mim? Ir para essa direção, procurar esse profissional ou esse profissional? Então, a gente está no mundo das IAs, né? Das inteligências artificiais, que é muito legal e que assusta até às vezes um pouco, né? Eu acredito, né, muito na questão dos testes que a gente tem hoje. Hoje qualquer um pode baixar um teste vocacional no Google e tudo mais e verificar a questão do perfil. Eu acredito muito porque hoje essas ferramentas elas já são comprovadas cientificamente e que fazem sentido. Eu sempre digo para o início de carreira, para uma pessoa que está um pouco perdida e precisa de um direcionamento, que primeiramente ele precisa entender o momento que ele está vivendo hoje. Ele precisa se encontrar ele como pessoa, né? O que ele tem como propósito de vida pessoal. Eu quero ser empreendedor, eu penso mais na família,
E aí eu acho que estudando essa questão do perfil, a gente vai ter a questão de direcionamento para a questão da busca de um valor agregado, a questão salarial, a questão do desempenho no mercado de conhecimento, vai buscar a questão técnica, seja no nível técnico, seja da graduação, ou às vezes, uma coisa que a gente está discutindo muito hoje, né, principalmente para a questão do jovem, não tão jovem, né, de 20 a 30 anos, eu percebo muito que muitos não estão querendo agora já entrar direto na faculdade, saindo do ensino médio. Está muito na moda, costumo dizer, a questão do intercâmbio, né? Por que a gente não pode conhecer outras culturas em outros países? Eu tenho vivenciado muitos jovens entre 20 e 25 anos que estão saindo do Brasil e estão se proporcionando a trabalhar de garçom, trabalhar na construção civil, na parte de higienização em outros países, inclusive de primeiro mundo, para adquirir uma experiência de uma outra língua, de um outro comportamento, né? E que depois voltam com uma expertise muito mais aguçada, muitas vezes, da forma como a gente foi educado, que a gente tem que baixar a cabeça, trabalhar e receber o salário, né? E que são pessoas que vêm com uma mente muito mais aberta à questão de trazer o quê? Novas ideias, né? Então, a minha dica para quem está começando agora, ou para quem está perdido e não está sabendo, né, ter o entendimento, uma ferramenta que eu sempre inicio as minhas mentorias, a roda da vida, né? Uma ferramenta simples que você senta, você tem que ter um olhar crítico, observar em que momento você está e delegar para onde você quer ir, né? E, de novo, isso às vezes não dá para fazer sozinho. Às vezes tem que ajudar uma questão da terapia, a questão familiar, né, dos pais, às vezes do relacionamento da esposa, do esposo, estarem apoiando essa oportunidade. Porque a gente está falando agora de uma faixa etária, né, de jovem, mas tem gente com 40 anos que está tendo que se reencontrar, que está sendo camaleão, que a gente, né, eu dou um exemplo prático. Antigamente a gente tinha as locadoras de VHS, Sim, é né? verdade. Aham. O que aconteceu com os donos dessas locadoras? Uau, que Né? pergunta boa. Né? O que aconteceu com eles? Né? Um exemplo que eu dou na área de gestão administrativa é quem foi a Kodak, né, há 20 anos atrás e quem é a Kodak hoje. Né? Se vocês buscarem, existe uma história muito legal sobre isso. Né? Um exemplo, por exemplo, que eu dou com uma das duas marcas, a caneta Bic, que é centenária, assim como a Havaianas, né? Então, antigamente a gente entendia que a Havaianas era chinelo. Hoje ela vem de moda, né? Ela é adaptável. A caneta Bic existe até hoje e ela escreve, né? E a atividade dela é escrever. Então, nós precisamos entender como pessoas em que momento que a gente vive e que momento que a gente precisa ser adaptável, independente se eu tenho hoje 18, 25 ou 50 anos. O reinventar é necessário, né? Essa analogia foi muito boa, muito bacana, nunca tinha ouvido, muito Sim. legal. E é isso então, professor. Agora para a gente já finalizar, né, começar a finalização, digamos assim, poderia então explicar como eu estou bem curiosa, como funciona a sua mentoria hoje? Eu, Raquel, preciso de um direcionamento. Sim. Como que funciona esse? Então, hoje eu trabalho 3 pilares importantes na questão de mentoria, que é a parte pessoal, a situação comportamental para a carreira e depois para a parte financeira. Eu acredito que os 3 pilares precisam caminhar juntos para que a gente tenha tranquilidade no desempenhar de quem eu sou. Tem situações que eu trabalho só a parte pessoal? Sim. De me encontrar, de saber onde é que eu quero ir, para onde eu vou. Tem situações onde eu quero só desenvolver o plano de carreira? Também tenho. E a parte financeira, que é um grande desafio, porque as pessoas às vezes ganham dinheiro, mas não sabem onde investir. Ou têm dificuldade em administrar o dinheiro e está gastando demais. Né? Então, hoje eu trabalho esses 3 pilares. Quem, né, para me procurar para fazer mentoria, geralmente eu sento, tento entender qual é o momento da pessoa. E meus canais do Instagram ou do WhatsApp, enfim, é só entrar em contato, né? É edson.galiza, Galiza com S. A gente geralmente, as pessoas entram em contato pelo Instagram e aí conta um pouquinho da sua história, né? Eu geralmente faço uma consulta, nem que seja online ou presencial, antes de fechar qualquer mentoria, para a gente saber entender o momento, né? E aí eu faço um projeto, literalmente, né? Uma tentativa de implementação para que a pessoa entenda se ela realmente quer passar por isso. Porque a mentoria, ele é um processo que a pessoa que está contratando, ela precisa entender que ela não vem lá para te dar tudo de mão beijada e que muitas vezes a gente vai dar alguns puxões de orelha que são extremamente fortes para a questão de mudança necessária que ele tem que ter. E eu deixo isso muito pronto na primeira consulta já, né? Na questão do que a gente chama de que é o diagnóstico.
E uma vez que fechado o negócio, não, beleza, vamos fechar os nossos encontros. Hoje as mentorias elas acontecem entre 6 e 8 encontros, com tempo de duração entre 1 hora e 2 horas, dependendo da necessidade que a gente sente, né, porque cada mentoria é uma mentoria diferente, né? Já fiz mentoria, né, pessoal, já fiz mentoria de casal, já fiz mentoria de 3 empresários juntos, né? Então cada necessidade vai requerer um tempo necessário para isso. E aí a gente, depois, uma vez fechado, a gente delinea a questão do acompanhamento, que pode ser quinzenal, que pode ser semanal, que pode ser mensal, para instruir eles quais são as necessidades das dores que eles sentem, né, fazer a questão de um projeto de trazer para eles o que eles precisam mudar e depois fazer a aplicação da mudança e o acompanhamento. Hoje eu trabalho a mentoria dentro dessa performance, falando de pessoa, carreira e financeira. Uau, que bacana. E então, e se um empresário precisa de um consultor, né, para trilhar um caminho ali, aonde a minha empresa pode chegar, o que eu estou fazendo de errado, essa consultoria, esse serviço você ainda entrega também? Hoje eu entrego mais para a parte pessoal, ainda não tão de empresa. Mas eu costumo dizer que a gente tem alguns parceiros que mesmo assim, se a pessoa me procurar, esse Edson, eu estou com uma dificuldade falando da questão empresarial, do foco da minha empresa. Tem algumas coisas que eu faço e tem coisas que eu faço com alguns outros parceiros também, que são gestores, são líderes e tudo mais, e a gente pode dividir uma mentoria também. Né? Isso é legal, porque daí eu costumo dizer que ela deixa de ser uma mentoria para uma consultoria, um pouco mais abrangente para a área profissional, porque daí são vários outros âmbitos aí de gestão, administração e entram outras ferramentas, não só a pessoal, ou a profissional, ou a financeira. Tem outros alicerces que vão precisar ser levantados aí para dar o apoio também. Né? Uhum. E a última pergunta, eu prometo. Sim. Para quem precisa hoje de um direcionamento na questão emocional, o que você daria de dica para essa pessoa? Estou perdido, estou depressivo, não consigo sair do lugar e não vejo apoio na minha rede de apoio, na minha rede de contatos, ou ainda, que pode acontecer, não consigo pedir ajuda para quem eu conheço, tenho vergonha. Sim. O que você deixaria de dica para essa pessoa que se sente perdida no mundo exatamente, triste, abandonado? Então, eu costumo sempre dizer que tem pelo menos alguém, uma pessoa que se quer na vida, que a gente tem um pouco mais de apreço, que a gente tem um pouco mais de liberdade. A gente precisa pedir ajuda para essa pessoa, né? Hoje nós temos na área da saúde diversos profissionais, né? O psicólogo, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, que pode trazer, dependendo da questão da tua ansiedade, saber trabalhar esses pontos. Cada vez mais as doenças psicossomáticas vêm tomando conta, né, das pessoas e trago a questão das depressões, né, e tudo mais, fazendo com que as pessoas sejam improdutivas. Então, essa pessoa que está se sentindo perdida, que está tendo essa dificuldade, a primeira dica é não deixar de pedir ajuda. E outro dia eu li sobre isso, até porque ontem foi o dia do psicólogo, né? Uhum. E a importância de que pedir ajuda não quer dizer que você é fraco. Tem muita gente trazendo isso na situação assim, mas se eu pedir ajuda, ou se eu fizer terapia, ou se eu fazer, as pessoas vão ter um entendimento que eu sou uma pessoa fraca. Não é, né? A gente tem que quebrar esse paradigma, falo isso muito na área de psicologia, que pedir ajuda não é sinônimo de fracasso. Muitas vezes, ou quase que 100%, é uma oportunidade para que você alavanque a pessoa que você já é, né? Então, ter essa questão do apoio, né? Seja psicológico, seja das pessoas que tu ama. Eu sempre falo o quanto é importante a questão da tua família ter esse entendimento de que você é importante. É tudo mar de rosas? Não é. Precisam coisas construir, sim. Mas a pessoa precisa, literalmente, pedir ajuda, seja para quem for. Mas peça ajuda, né? De alguma forma, isso talvez, né? Eu espero que sim, né? Vai ser assistido e as pessoas vão poder ajudar. Tá ótimo, então. Professor Edson, eu quero muito agradecer a sua presença, o seu tempo, que eu sei que ele é bem concorrido. Para a gente é uma grande oportunidade ter esse vídeo que vai logo descer para o YouTube, né? E é isso, agradecer mesmo. Perfeito. E parabéns, parabéns pelo ser humano que você é, pelo coração que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Eu estou muito feliz por essa oportunidade mesmo, estou muito honrada. Obrigada, professor. Fico à disposição, muito obrigado pela oportunidade.